Módulo C6. Corrente elétrica, aula 3. Física, professor Soldado. Olá, turma. Aqui é o professor Soldado. Na nossa aula anterior, a gente conheceu um elemento de circuito chamado resistor. E a gente viu como que a gente determina a sua resistência elétrica. A gente aplica uma tensão sobre o resistor, ele será percorrido por uma corrente elétrica, e a razão entre a tensão que nós aplicamos e a corrente que atravessou o resistor é a sua resistência elétrica. Nesta nossa aula, a gente vai aprender o que influencia no valor da resistência elétrica. Nós vamos conhecer a segunda lei de Ohm. Vamos supor que a gente tenha um condutor de comprimento L, cuja área de seção transversal é igual a A. O que a experiência mostra é que a resistência elétrica deste condutor é igual a ρL sobre A. O que a gente tem nessa fórmula? Observe. Essa fórmula está dizendo que a resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento. Isso significa que se eu tiver um condutor de comprimento 1 metro, ele tem uma certa resistência elétrica. Se o seu comprimento for 2 metros, a resistência elétrica é o dobro. Outra coisa que influencia na resistência elétrica de um condutor é a área da seção transversal. Quanto maior essa área, menor é a resistência elétrica. Então, quando eu tenho um fio mais grosso, ou seja, um fio com uma área de seção reta maior, então este fio oferece menos resistência à passagem da corrente. É isso que mostra essa fórmula. Outra coisa que influencia na resistência elétrica de um condutor é o material. O material nesta fórmula está representado por uma propriedade chamada de resistividade, que está aqui representada pela letra grega ρ. A unidade de resistividade nesta fórmula é ohm vezes metro. É só você pensar assim, ó. O L é comprimento, o A é área. Então, no sistema internacional, o L é dado em metros, a área em metro quadrado. Então, se você simplificar o metro com o metro quadrado, sobra metro no denominador. E se eu passar multiplicando aqui o R, vai ficar ohm vezes metro como unidade de resistividade. Então, a resistividade é uma propriedade do material que foi utilizado para confeccionar este condutor. Então, esta é a segunda lei de Ohm. O que essa segunda lei de Ohm mostra? Mostra que a resistência elétrica de um condutor depende das suas dimensões, ou seja, do seu comprimento, da área da seção transversal, mas depende também da resistividade do material. Aqui, ó, eu vou mostrar uma tabela, com a resistividade de diversos materiais. Observe que quando o material é um bom condutor, a sua resistividade é pequena. Quando o material é um bom isolante, sua resistividade é grande. E os semicondutores são aqueles que têm uma resistividade intermediária. Nesta tabela, esses valores de resistividade são válidos para a temperatura de 20 graus Celsius. É porque a resistividade ela pode variar com a temperatura. E o que a gente vai ver agora é justamente a relação que existe entre resistividade e temperatura. Existe uma fórmula que relaciona a resistividade com a temperatura. A fórmula é essa daqui. Observe o que eu tenho nesta fórmula. Aqui está a resistividade e aqui está a temperatura. Se eu substituir aqui um valor de temperatura, eu vou conseguir calcular
a resistividade nesta temperatura. Só que para isso, eu preciso de ter algumas informações. Por exemplo, o ρ0 é uma resistividade conhecida. É a resistividade numa temperatura T0. Na tabela anterior, a gente tem a resistividade para a temperatura de 20 graus Celsius. Então, observe que a gente conhece a resistividade numa determinada temperatura. Então, seria o ρ0 e o T0. Então, lembre-se disso. O ρ0 é uma resistividade conhecida, que a gente obteve de alguma tabela. É a resistividade na temperatura T0. Ok. Além de conhecer uma resistividade, a gente também precisa de um coeficiente que é chamado de coeficiente de temperatura. Se eu tiver um valor de resistividade e tiver esse coeficiente de temperatura, eu consigo calcular a resistividade em qualquer outra temperatura. É para isso que serve essa fórmula, para calcular a resistividade em qualquer temperatura. Existem materiais cuja resistividade aumenta com a temperatura, tem materiais que a resistividade diminui com a temperatura e tem materiais cuja resistividade praticamente não varia com a temperatura. É o caso da manganina, que é uma liga metálica que foi desenvolvida justamente para que tivesse um coeficiente de temperatura praticamente igual a zero. Assim, a resistividade não varia com a temperatura e esse material foi utilizado para poder construir resistores. Então, geralmente, os resistores são feitos de manganina, que é um material, cujo coeficiente de temperatura é praticamente zero, ou seja, um material cuja resistividade praticamente não varia com a temperatura. Ótimo! Além de uma fórmula que relaciona a resistividade com a temperatura, se eu quiser, eu posso escrever uma fórmula que relaciona a resistência com a temperatura. É o que a gente vai fazer agora. A fórmula da resistividade é essa daqui, ó. Ρ igual a ρ0, que multiplica 1 mais alfa vezes a variação de temperatura. Só que eu quero uma fórmula de resistência em função da temperatura. Lembra da segunda lei de Ohm que a gente estudou? R é igual a ρL sobre A. Então eu vou pegar essa fórmula de Ρ, multiplicar por L e dividir por A para chegar numa fórmula de resistência elétrica. Aqui está. Ó. Peguei essa fórmula, que é uma fórmula de resistividade, multipliquei a fórmula por L, dividi por A. Lembre-se que quando eu pego uma equação e multiplico a equação inteira por um determinado valor, eu não altero a equação. Então foi o que eu fiz aqui. Multipliquei tudo por L, dividi tudo por A. ρL sobre A é a resistência elétrica. Agora eu tenho uma fórmula que relaciona a resistência com a temperatura. O R0 é uma resistência conhecida. É a resistência do condutor na temperatura T0. O alfa é o coeficiente de temperatura. Com essas informações, eu consigo calcular a resistência elétrica de um condutor em qualquer outra temperatura. Como exemplo de questão onde a gente precisa utilizar essa fórmula, eu coloquei aqui uma questão do ITA. A gente não vai resolver essa questão nesta aula, não. A gente vai resolver essa questão na próxima aula. E a razão é porque essa questão, ela cita potência elétrica, e potência elétrica a gente vai estudar na próxima aula. Mas observe que nesta questão é dado o coeficiente de temperatura de um determinado fio, e você vai ter que levar em consideração que a resistência elétrica deste fio varia com a temperatura para poder resolver. Então isso aqui é só um exemplo de questão que envolve o coeficiente de temperatura, que envolve a variação da resistência elétrica com a temperatura. Tranquilo. Nós estamos falando de resistividade e existe um outro conceito
que está relacionado com a resistividade. É chamado de condutividade. Quando eu tenho um material que é um bom condutor, uma forma de falar isso é dizer que ele tem uma baixa resistividade. Mas dizer que tem baixa resistividade é a mesma coisa de dizer que tem alta condutividade, porque a condutividade é o inverso da resistividade. Geralmente, a maioria das questões, quando vai falar sobre a qualidade de um condutor, cita a resistividade. Mas você tem que saber que, se falar em condutividade, a condutividade é justamente o inverso da resistividade. Outro conceito que a gente discutiu é o de resistência elétrica. E a resistência está relacionado com um conceito chamado de condutância elétrica. Quando eu tenho um determinado condutor, se eu quero dizer que este condutor ele é bom, eu posso dizer assim, ó, esse condutor aqui que está nas minhas mãos, ele tem uma baixa resistência elétrica. Outra forma de dizer a mesma coisa é dizer que ele tem uma alta condutância, porque a condutância é simplesmente o inverso da resistência elétrica. É muito mais comum a gente ouvir falar em resistência elétrica do que em condutância, mas de vez em quando aparece uma questão falando de condutância e você tem que saber que é simplesmente o inverso da resistência. Qual é a unidade de condutância? Bom, como é o inverso da resistência, a unidade tem que ser o inverso de ohm, que é a unidade de resistência. Essa unidade, o inverso de ohm, recebeu o nome de Siemens e é representado pela letra S maiúsculo. E assim, a gente conheceu a condutividade e a condutância, dois conceitos que estão relacionados com outros que a gente discutiu nesta aula. Vamos agora resolver uma questão do Enem sobre o assunto dessa aula. A questão fala assim, ó. A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, o comprimento do fio, e A área da seção reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva condutividade em temperatura ambiente. Aí nós temos uma tabela com vários materiais e a condutividade de cada um deles. Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, ou seja, mesmo comprimento, mesma área de seção transversal, o fio que apresenta a menor resistência elétrica é aquele feito de letra A, tungstênio, letra B, alumínio e assim por diante. Vamos à resolução. Aqui está a tabela que foi fornecida nesta questão. Ótimo. Qual é o objetivo dessa questão? Bom, vamos supor que eu tenha vários fios e esses fios têm todos o mesmo comprimento e a mesma área de seção transversal. A gente quer saber qual deles tem a menor resistência elétrica. Então a gente tem que escolher qual é o material que vai fornecer um fio de resistência menor. Como a gente sabe, pela segunda lei de Ohm, a resistência elétrica de um condutor é dada pela fórmula ρ L sobre A. Então, para fios que têm o mesmo comprimento, para fios que têm a mesma área de seção reta, vai ter menor resistência aquele material que tiver menor resistividade. Só que a tabela não é de resistividade, é de condutividade. Mas a gente sabe que a resistividade é simplesmente o inverso da condutividade. Então aqui na fórmula, onde estava ρ, que é a resistividade, eu substituí por 1 sobre sigma. Sigma é a condutividade.
A resistividade é o inverso da condutividade. Como a condutividade está aqui no denominador, quanto maior for a condutividade, menor é a resistência elétrica. Portanto, eu tenho que escolher nessa tabela o material que tem a maior condutividade, porque será ele que vai fornecer um fio de menor resistência elétrica. É por isso que a resposta desse exercício é o fio de prata, e essa resposta a gente encontra na alternativa E. E assim, a gente chega ao fim dessa nossa terceira aula. O que a gente discutiu nessa terceira aula? A segunda lei de Ohm, que mostra o que influencia na resistência elétrica de um condutor. A gente viu que essa resistência elétrica depende das dimensões do condutor, seu comprimento, a área da sua seção reta, e depende também do material, representado por uma propriedade chamada resistividade. Vimos também que a condutividade é o inverso da resistividade e que a condutância é o inverso da resistência elétrica. E finalizamos a nossa aula resolvendo uma questão de vestibular. Na nossa próxima aula, a gente vai discutir sobre potência e energia elétrica. Abraços do seu professor Soldado.